Olá pessoal, eu sou Rafael Nascimento e estamos em mais um episódio sobre o portfólio de coloração da London Cosmetics. Então, vem comigo! Na última aula eu falei sobre o portfólio de tonalizantes e todos os seus benefícios. Se você ainda não viu essa aula, então clique aqui no card para assistir antes de começar essa aula. Então, recapitulando brevemente, nós falamos sobre o portfólio de tonalizantes, né? Que tem série de benefícios, assim como uma coloração suave, menor desbotamento, um cabelo com mais brilho, um cabelo com mais movimento. Então, nós temos uma série de benefícios utilizando tonalizante. Sem contar que na cartela nós temos 54 nuances de cor, né? E todas elas a gente consegue utilizar de várias formas. Eu vou explicar como. Lembra que eu falei que a desvantagem do tonalizante é 100% de cobertura de brancos, né? E eu não tenho como clarear um cabelo. Então são as duas desvantagens quando eu vou usar o tonalizante. Porém, dentro da London nós temos um sistema chamado de Multicolor Fusion. O que é o Multicolor Fusion? Nada mais é do que todos esses benefícios do tonalizante eu consigo transformar em uma coloração permanente. Perfeito, né? Então eu pego todas essas vantagens, eu faço a fusão com a coloração e eu transformo esse tonalizante em uma coloração permanente. Não tem nada melhor que isso, não é? Aí a pergunta é, Rafa, como que funciona esse sistema? Esse sistema funciona muito simples e eu vou explicar passo a passo para vocês. Lembra que eu mostrei a cartela para vocês? São 54 nuances de tonalizante. E dentro desses 54 nuances, desde as naturais até as cores fantasias, eu consigo transformar em uma coloração permanente. Como que eu faço para isso acontecer? Existe uma regrinha. Como vocês sabem, toda coloração, nós sempre fizemos mistura de coloração, principalmente para cobrir brancos. Então, a forma que é feita é o quê? Eu peguei o tonalizante, eu defini a nuance que eu quero, por exemplo, aqui eu tenho um 7.0. O que eu faço? Eu pego a minha coloração permanente e faço a fusão, eu faço a mistura meio a meio com o tonalizante. Eu trago os benefícios do tonalizante junto para uma coloração permanente. Vou dar um exemplo. Eu vou usar, por exemplo, vou fazer um marrom. Eu quero utilizar um 7.7, certo? Este 7.7 vai ser tonalizante. Para mim transformar esse tonalizante em uma coloração permanente, eu vou adicionar o 7.0 coloração, meio a meio. Isso faz com que eu traga todo o poder da coloração junto ao tonalizante. Então eu tenho uma coloração com maior cobertura de branco, eu tenho uma coloração com menor desbotamento, eu tenho uma coloração com cabelo com mais brilho, com mais movimento, uma série de vantagens, tá? Só tem um porém, existem algumas regras, tá? Como que é essa regra? Se eu utilizar o tonalizante com a coloração, eu sempre preciso utilizar meio a meio. Por exemplo, se eu vou preparar um tubo de coloração, 60 gramas, eu vou pegar 30 gramas do tonalizante mais 30 gramas da coloração. Eu fazendo com essa regra, fazendo desta forma, eu não vou ter erro, eu vou ter a cobertura, eu vou ter o clareamento e eu vou ter todas essas vantagens. Então, ela se torna uma coloração muito eficiente, ela se torna uma coloração perfeita, tá? E isso eu falo porque no meu dia a dia eu faço só ela. O que acontece? Muitas pessoas me perguntam o seguinte, Rafa, mas aí eu preciso comprar duas colorações para fazer uma coloração? Sim, tu precisa pegar dois tubos para fazer uma cor. Porém, desses dois tubos, tu vai fazer dois tubos. Você não vai fazer simplesmente pegar dois tubos e juntar eles e fazer um tubo só. Porque elas vão se somar. Então, ao invés de tu ter 60 gramas, tu vai ter 120 gramas. Por que eu falo isso? Porque a primeira ideia que se tem quando eu pego dois tubos é que eu vou precisar comprar mais coloração. E na verdade não. Na verdade, dentro de um estoque de salão, tu acaba tendo uma vantagem que muitas vezes a gente não percebe. Por exemplo, eu não conheço o seu estoque do seu salão, mas eu conheço de salão, já trabalhei em muitos salões,
E eu sei que quase todos eles são da mesma forma. Por que que eu falo? Dentro do estoque nós temos uma coluna onde são coloração de tons naturais, uma outra coluna que são colorações de cores fantasias, uma terceira coluna com tonalizante de tons naturais e tonalizante com tons fantasias também. Então, vamos botar ali que no mínimo que tu tem ali, são quatro seções de coloração. Quando a gente trabalha no sistema Multicolor Fusion, a gente elimina uma boa parte desse estoque. Por quê? Porque as colorações fantasias eu não tenho a necessidade de ter. Por quê? Porque quando eu faço o sistema Multicolor Fusion, quando eu faço essa fusão, eu preciso utilizar somente as bases, só os tons naturais da coloração. Lembra que eu botei o exemplo ali? Eu tinha um 7.7 mais um 7.0 coloração. E aqui tonalizante. Por quê? Porque os tonalizantes é o que vai dar a cor revelada. Os tonalizantes que vai definir a nuance escolhida. Então eu não preciso ter esse monte de coloração dentro do estoque. O meu estoque diminui. Então aí eu já tenho mais uma vantagem. Lembra que eu botei uma série de benefícios de cobertura, desbotamento, brilho, emoliência. Agora eu tenho mais o benefício de um estoque enxuto, eu diminuo o meu estoque, aí eu torno a minha coloração ainda com mais uma vantagem, tá? Agora eu quero lembrar uma coisa para vocês. O sistema Multicolor Fusion é um sistema que ela foi criada pela London Cosmetics. Você não vai encontrar isso em outra coloração. Por quê? Justamente porque o responsável, a pessoa que criou essa coloração, ela pensava em tudo isso. Em fazer com que eu tivesse uma coloração com uma série de benefícios, o meu custo baixasse e eu tenho uma coloração perfeita, como eu falei antes. Gente, seguindo nessa linha de vantagens, eu tenho mais um benefício que é, quando eu utilizo uma coloração convencional, eu tenho aí níveis de amônia, por exemplo, que vai de 0 a 2 até 0,8% de amônia. Quando a gente trabalha no sistema Multicolor Fusion, esse nível de amônia já cai pela metade. Eu já estou diluindo, já estou diminuindo o nível de amônia dessa coloração, então ela se torna uma coloração mais suave. Ela tem um cheiro mais agradável, aquela cliente que faz a coloração e tem bastante sensibilidade, essa sensibilidade já diminui drasticamente. Então, como eu falei desde o início, eu tenho uma série de vantagens que eu estou apresentando aqui para vocês, e quando vocês conhecerem e utilizarem essa coloração, vocês vão ver realmente que eu estou falando plena verdade, tá? Agora vamos lá. A gente precisa seguir alguns critérios e algumas formas que a gente utiliza a coloração. Como eu expliquei antes, o modo de utilização dessa coloração sempre é meio a meio, tá? Então vamos botar ali, eu vou fazer uma receita básica para vocês. Normalmente, eu sempre dou um exemplo que é muito básico e tem bastante dentro do salão. A cliente chega com cabelo natural, um cabelo natural, na altura de 1,5. E essa cliente, ela quer chegar na altura de 1,7, certo? Qual é a mistura que normalmente os profissionais fazem numa coloração dessa? Eles utilizam 7.0 mais 7.1. Por quê? Porque normalmente a coloração 7 é uma coloração que sempre revela um pouco mais de tonalidades quentes, então a gente acaba utilizando a nuance do 7.1 para neutralização de tonalidades quentes. No caso da London, nós temos uma coloração fria, nós temos uma coloração onde a gente consegue fazer essa neutralização de tons quentes. Então, quando eu vou utilizar o sistema Multicolor Fusion num exemplo desses, que a minha cliente sai de 1,5 para 1,7, normalmente eu utilizo tonalizante 7.0 mais coloração 7.0. Por quê? Porque a minha coloração é fria. Eu vou ter a neutralização dos tons indesejados. Então eu não preciso fazer essa mistura dessa coloração aqui. Agora sim, se essa cliente deseja uma cor mais fria, aí ok, você pode estar utilizando o 7.1 tonalizante. Lembra que o tonalizante sempre vai ser responsável pela nuance e a coloração ela vai ser responsável pela altura de clareamento. Então, quando eu utilizar dessa forma aqui, a mesma receita que eu sempre usei na minha cliente,
A única diferença vai ser o quê? O 7.1 vai ser tonalizante e o 7.0 vai ser a coloração. Mas a regra continua a ser a mesma. Você vai continuar fazendo a sua mesma mistura, só que você vai ter todos esses benefícios que eu falei. Outra coisa. Lembra que eu falei que o tonalizante, a diluição do tonalizante, quando eu utilizo o tonalizante, a diluição é sempre 1:2. Tanto para mimetizar as mechas, quanto quando for fazer uma coloração com tonalizante. Agora, quando eu uso o sistema Multicolor Fusion, essa diluição diminui. Ela vai 1:1 para o oxidante. A regra do oxidante continua essa mesma, 20, 30 e 40 volumes. A única questão é, eu vou usar 30 gramas tonalizante, mais 30 gramas tonalizante e coloração. O total vai dar 60 gramas. Isso quer dizer que, se eu utilizar só o tonalizante, eu iria usar 120. Mas no sistema Multicolor Fusion, eu tenho 60 gramas de coloração, eu vou utilizar 60 gramas de oxidante. Aí, a volumagem vai de acordo com o que vocês querem usar. 20, 30, 40 volumes. Vai do quanto eu quero clarear esse cabelo, tá? No sistema Multicolor Fusion, nós conseguimos uma cobertura de branco tão perfeita que hoje a gente consegue fazer cobertura de brancos na altura de 9. É difícil de acreditar, né? Mas hoje nós conseguimos clarear um cabelo, cobrir os brancos na altura de 9. Simplesmente assim. É uma coloração perfeita, cobertura de branco perfeito, revelação de cor perfeita, e eu ainda tenho toda essa multiplicidade de cores que eu posso fazer a fusão, eu posso misturar e eu posso criar ainda mais cores, tá? Eu vou falar para vocês de uma mistura que eu gosto bastante de utilizar, que é, por exemplo, no ruivo. A nossa cartela do ruivo aqui, nós temos algumas cores, tá? O 6.4 é um ruivo mais marrom, 7.4 é um ruivo mais dourado e o 8.4 é um ruivo mais cobre. Eu gosto de fazer uma tonalidade de ruivo que ele quase puxa para um ruivo nude. Então, de que forma que eu faço essa mistura? Se eu utilizar só o 7.4, eu vou ir para um ruivo mais dourado. Eu posso utilizar, por exemplo, dessa forma aqui. Tonalizante 7.4, ok? Mais coloração 7.0. Eu vou ter um ruivo dourado. Só que eu, Rafael, eu gosto de utilizar uma nuance que ele puxa um pouco mais pro dourado do que um pouco mais pro nude do que realmente esse ruivo dourado. Então o que eu faço? Eu uso o tonalizante 7.4 e o tonalizante 7.3. Desculpa, 9.3. Essa é a mistura que eu faço. 7.4 mais o 9.3. E a base continua sendo 7.0, que é a minha coloração. Então, olha só como que funciona a regra. Lembra que eu falei que o tonalizante precisa ser a mesma quantidade que a coloração, correto? Então, neste caso aqui, ao invés de eu usar 30 gramas e 30 gramas, eu vou utilizar do 7.4 15 gramas, do 9.3 15 gramas e da coloração 7.0 eu vou usar 30 gramas. No total, eu vou continuar tendo as 60 gramas de um tubo. Aí eu tenho a mistura perfeita, eu criei a nuance, lembra, o tonalizante é o que vai definir a nuance, então eu criei a minha nuance de um ruivo mais nude, né? E eu tenho a minha coloração aqui que vai dar a definição de altura de clareamento que eu preciso. Ah, mas eu quero esse ruivo na altura de 1.8 ou na altura de 1.9. Ao invés de usar o 7.0, eu posso simplesmente vir aqui e utilizar o 8.0. Não tem problema nenhum. Eu posso usar o 7.4, o 9.3 e o 8.0. Eu ainda vou ter um clareamento maior e ainda vou ter a nuance do ruivo que eu realmente gostaria, que é essa aqui. O que vai mudar se eu mudar a coloração 7
ou a coloração 8? A volumagem do oxidante. O quanto que eu preciso clarear esse cabelo. Então, vamos botar, se eu tenho aqui essa cliente que saiu de um 5, o mesmo exemplo do 5, a base 7 ou 8 vai mudar só a volumagem do oxidante. Então, ao invés de usar o inicial, que seria com 7.0, eu iria usar o oxidante de 30 volumes. Ao invés disso, eu vou utilizar com a 8.0, eu vou usar o oxidante de 40 volumes. Porque aí eu tenho um clareamento maior e eu vou chegar no fundo de clareamento que eu preciso e eu vou ter a revelação de cor que eu preciso. Beleza? Então, pessoal, recapitulando então esse episódio de hoje, nós falamos sobre o sistema Multicolor Fusion, que é um sistema exclusivo da London Cosmetics. É um sistema que ele se baseia na fusão do tonalizante com a coloração. Sempre eu pego os melhores benefícios do tonalizante, eu faço a fusão com a coloração, eu agrego a coloração nesse tonalizante, eu consigo ter todos os benefícios e ainda eu consigo ter a vantagem de clareamento, que eu não consigo com o tonalizante, eu consigo ter a vantagem de cobertura de branco, inclusive na altura de 1,9. Então, eu acabo tendo a coloração perfeita, eu acabo trazendo para o tonalizante a coloração ideal para todos os tipos de cabelo, tá? Lembrando da mistura, sempre na proporção de 1 para 1, se eu utilizar, por exemplo, eu quero fazer um tubo de coloração, 60 gramas, eu vou estar utilizando 30 gramas do tonalizante e 30 gramas da coloração. E aí, mais a mesma quantidade, 60 gramas, de oxidante. E aí é muito interessante, por quê? Porque aí entra Multi-Oil System, tá? Que é o oxidante da London Cosmetics, é um oxidante onde ele tem óleos nobres na composição, ele faz com que eu tenha uma melhor revelação de cor, eu tenho uma montagem de cor mais eficaz, eu tenho o benefício de estar tratando esse cabelo mesmo num processo de coloração, então eu ainda consigo ter um plus a mais no processo de coloração. Então é indispensável estar utilizando os oxidantes Multi-Oil System junto no sistema Multicolor Fusion. Certo? Beleza? E aí, pessoal, gostaram desse sistema? Gostaram dessa coloração? Gostaram de todos os benefícios que você pode ter com essa coloração? Mas não terminou por aí. Tem mais uma coisinha que eu vou mostrar para vocês. Vocês têm aquela cliente no salão que tem sensibilidade no couro cabeludo, aquela cliente que quando faz a coloração dá aquela irritação, começa a coçar, pede um pente para estar coçando o couro cabeludo enquanto faz uma coloração? Essas clientes tendem a ter algum tipo de sensibilidade, então normalmente elas querem uma coloração mais suave. E aí dentro do sistema Multicolor Fusion, eu tenho mais esse benefício ainda. Eu tenho o sistema Multicolor Fusion, mas eu posso substituir esse sistema pela Multicolor Fusion sem amônia. Exatamente isso. Todos os benefícios que eu mostrei para vocês até agora, eu tenho ainda a opção de trabalhar com uma coloração sem amônia. Aqui eu estou trabalhando no sistema Multicolor Fusion com uma coloração com amônia muito suave. Mas para aquela cliente que tende a ter sensibilidade ou aquela cliente que está procurando uma coloração muito mais suave, que é uma coloração mais puxando para o lado vegano, uma coloração mais moderna, vamos dizer assim, aí nós temos o sistema Multicolor Fusion sem amônia. As regras são as mesmas, eu vou continuar utilizando a coloração como base. A base da coloração sem amônia, ela vai do 4.0 até o 10.0, então eu consigo atingir a todas as cores, tanto no tonalizante quanto na base. Eu vou trabalhar da mesma forma, 30 gramas, eu tenho a coloração perfeita. A regra para o oxidante continua valendo a mesma, então tudo que eu expliquei até agora continua a mesma coisa, mas eu tenho o benefício de uma coloração ainda mais suave. O percentual de amônia que eu tenho no sistema Multicolor Fusion convencional acaba reduzindo ainda mais para 100%, 000 de amônia. Tá? Então ainda tenho mais essa vantagem em cima do sistema Multicolor Fusion. E aí, é a coloração perfeita ou não é? Então esse foi mais um episódio falando sobre o sistema Multicolor Fusion dentro do portfólio de coloração da London Cosmetics. Então se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para os próximos episódios. Valeu! É chato, né? É chato esse bicho.
portfólio de coloração da London Cosméticos. Então, não esqueça, ative o seu canal. Se inscreva no canal! Ai, eu tô